Bom, vamos começar aqui com a continuação do Introdução à Linguagem Julia, né? A gente já tinha falado de strings, tá? Eu tô, só para relembrar o pessoal, né? Eu tô pegando um tutorial que eu traduzi, tá no GitHub IPT SciComp, Introduction to Julia Tutorials, e agora vamos continuar fazendo isso aqui com estrutura de dados. Tá? Dessa vez, antes eu tinha inicializado o Jupyter Notebook diretamente do Julia. Agora eu vou começar por fora, tá? Só pra gente... que é o jeito que geralmente eu uso, né? E, então é interessante aí saber outras opções. Tá, a gente é o Notebooks, já falamos um pouquinho. O único jeito é vendo o helpzinho aí que tem aí e mexendo, tá? Não adianta ficar... Vocês vão ter que brincar com isso aqui. Todo esse curso aqui é programação, você não aprende lendo, você aprende fazendo, né? Já fizemos começando com Julia, certo? E agora e strings, né? Agora vamos falar estrutura de dados, tá? A gente vai falar das estruturas de dados mais simples que tem em Julia. Julia permite que você crie estruturas próprias, que tem toda uma... Mas assim, as coisas que são mais simples aqui são as tuplas, certo? São conjuntos de dados que você junta a eles, certo? Dicionários e arrays, tá? Vamos começar com as tuplas, ou tuple, né, em inglês. Para você fazer uma tupla ou uma tuple, basta você colocar entre parênteses as suas coisas seguidas por vírgula. Tá? Você vê, e aí é basicamente o que ele está fazendo. Você pode acessar o campo indexando ele. Então se eu quero, por exemplo, essa tupla tem 3 campos, né, que são strings. Tá? Para acessar a primeira você usa colchetes a primeira, colchetes a segunda, colchetes a terceira. Certo? Uma coisa que você não pode fazer é, depois que você construir uma tuple, né, você não pode modificá-la. Tá? Então, se você tentar modificá-la, né, ela vai dar pau. Tá? Pô, mas por que não pode? Que frescura. Não, isso aqui tem motivo para isso. Né? Torna o código mais legível, tem questão de eficiência. Eu não vou entrar muito no mérito, porque isso aqui tem motivos mais profundos. Esse comportamento, né, inclusive acontece no Python, que é uma linguagem altamente dinâmica. Tá? Na versão 1.0 do Julia, tá, você também pode ter tuplas com nomes. Certo? Isso que é muito prático para você criar uma estrutura de dados bem simples e bem eficientes. Então, por exemplo, eu quero armazenar meus animais favoritos. Então, qual que é o meu pássaro favorito? Pinguim. Qual que é o meu mamífero? Gato. E qual que é o meu marsupial? Sugar Gliders. Nem sei que bosta é essa, mas paciência. Certo? E aí você pode, novamente, acessar ela indexando. Aqui tem o bird, que é pinguins, é o primeiro, mammal é o segundo e marsupial é o terceiro. Tá? Mas você também pode acessar pelo nome usando ponto. Tá? Então isso aqui é algo bem interessante que dá para gente fazer. Dicionários, né, é uma estrutura de dados que parece muito com essas tuplas com nome, o named tuples. A diferença é a seguinte, que ela é dinâmica, ela pode crescer, você pode adicionar coisas depois, ao contrário das tuplas. Tá? Para você criar, né, um dicionário, você tem que ter uma chave e um valor. E aí você pode fazer isso em sequência. Então, eu quero fazer uma lista telefônica, certo? Então, tem um dict, né? Aí você põe o nome das coisas e o telefone. E aí você pode ir seguindo aqui o negócio. Se eu quiser recuperar um telefone, só pôr o nome da pessoa. Tá? A vantagem do dicionário em relação às tuplas, ou em particular as tuplas com nome, é que você pode adicionar coisas além do que já foi feito no começo. Certo? Então agora, se eu olhar o que tem aqui, ó, tá aí o negócio. Uma coisa, né, principalmente o pessoal mexe com R. Tá? Esse dicionário parece muito com as listas do R, certo? E as listas no R ela tem uma ordem, elas são ordenadas. Aqui, essa estrutura dict não é ordenado.
Tá? Ou seja, você vê que ele não tem ordem alfabética, não é ordem de entrada, a gente colocou o Kramer por último, mas ele está no meio, tá? Só lembrando um pouco disso. Para a gente apagar um elemento aqui, usa a função pop, né? Ele retorna o valor e apaga aqui, então já não está mais aqui dentro, tá? Se você tentar indexar com um número, eu quero pegar o primeiro elemento, você vê que ele vai dar pau. Tá? Existem outras estruturas de dados que é chamado dicionários ordenados, e aí existem pacotes que implementam isso, mas não vou falar isso por enquanto, né? Finalmente aqui, principalmente para a gente que vai estar mexendo com computação científica, essa aqui é uma estrutura de dados muito importante, que são os arrays, certo? Um array unidimensional é um vetor, tá? Basicamente você tem um item após o outro. Ele é muito parecido, tá, com a tupla, né? Mas a diferença é que você pode modificar os elementos de um array. Tá? Como é que você cria um array? Colchetes e os elementos que você tem. Né? Quando você imprime o negócio, você vai ver, ó, ele tá descrevendo aqui o que é. É um array com 5 elementos de tipo string. Tá? Esse 1 que tem aqui quer dizer que é um array unidimensional. Se você quiser fazer uma matriz, certo? Ele vai ser um 2. Se quiser, aí você pode ir aumentando essas dimensões do array, tá? Como você pode usar isso para armazenar strings, que nem foi feito aqui, mas também pode armazenar números. Então aqui, por exemplo, ele é um array com 7 elementos, mas tipos inteiros de uma dimensão, tá? E você pode, inclusive, misturar, tá? Então, misturando, você vai ver qual que é o tipo? N. N é quando você não sabe qual que é o tipo que tem uma estrutura de dados. Ela não tem um tipo específico. Tá? Isso a gente vai discutir um pouco mais para frente o que são esses tipos, mas assim, então, esses arrays aqui do Julia, tá, são muito parecidos com as listas do Python. Com a vantagem de que ele pode ter um tipo específico. Se não tem um tipo específico, ele é muito parecido com o Python. Você indexa ele pela posição que ele está. Lembrando que no Julia, a indexação começa em 1, certo? Ao contrário do Python, que começa em 0. O que quer dizer que o primeiro elemento de uma lista em Python é o 0. O primeiro elemento de um vetor em C é o 0. Em Julia é o 1. Que é a mesma coisa que é usado no R e no MATLAB e também no Fortran, tá? Isso aqui é um negócio que gera muita briga, todo mundo discorda, por aí vai, né? Eu, pessoalmente, eu preferia que fosse 0, tem algumas vantagens. Mas, no final das contas, é questão de costume, tá? Não faz muita diferença, né? Agora, a grande diferença de um array para uma tupla, é que você pode modificar um elemento. Então, se eu pegar aquele array original, eu vou lá e simplesmente põe igual. E aí a gente muda o valor à vontade. Você pode, inclusive, adicionar valores ao final dela, usando a função push. Tá? Mas o que é essa exclamação? Que a gente já tinha visto no pop. Né? Lá nos dicionários, certo? É o seguinte, se a tua função ela modifica a variável, certo? Então é convenção colocar uma exclamação no final do nome. Isso vem coisa de Lisp, Scheme em particular, tá? É para você saber, olha, essa função está modificando e você já sabe que isso está modificando, tá? Então ele colocou aqui, ó, se você der um pop, ele vai retornar o 21 e tirou o negócio. Então na hora que eu coloquei o 21, ele adicionou esse termo a mais. Então ele modificou essa primeira variável. E aqui o pop, ele retornou o valor que ele retirou, certo? E modificou de novo a sequência Fibonacci. Tá bom? Bom, a gente mexeu até agora com arrays unidimensionais, né? Mas duas coisas. Primeiro que os elementos dos arrays pode ser qualquer tipo, então pode ser inclusive outros arrays, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho um array unidimensional, tá? Com 2 elementos, quer dizer, o primeiro elemento,
e o segundo elemento. E e cada elemento desse, por sua vez, é um array também, certo? Lógico que isso aí pode ser um negócio com números, né? E por aí vai. Só que isso aí é o seguinte, é legal tudo, é útil em algumas situações, mas quando a gente está falando de matemática, a gente quer trabalhar com arrays de fato bidimensionais, tá? Então, o que acontece? Isso também, por exemplo, eu quero criar um array 4x3 com números aleatórios entre 0 e 1. Tem essa função rand que faz isso. Então você vai ver, olha só, 4x3 ele dá o tamanho dela, é um array que armazena pontos flutuantes de 64 bits e tem duas dimensões, né? A vertical e a horizontal, tá? E agora, com isso aqui, eu crio uma array tridimensional, 4x3x2, 4x3x2, com elementos float 64 e 3 dimensões, tá? Uma coisa que acho que é bom saber como é que você indexa, né? 1,2,2. Não, pera. É que eu não chamei o nome de uma variável, né? Aí você pega um elemento qualquer aqui do negócio, tá? Cuidado, hein? Quando você copia um array, né? O que você quer dizer quando você está atribuindo um valor ao outro? Então a gente tinha aqui, por exemplo, esse Fibonacci, que era aquela sequência lá, tá? Quando eu faço isso, olha o que acontece. Eu copiei o Fibonacci, certo? Bom, se eu colocar modificar, vou modificar o primeiro valor dessa sequência. Tá? Muita gente intuitivamente vai dizer, olha, não, uma Fibonacci não deveria ter mexido, porque eu copiei. Tá? Não, o que você copiou foi a referência. Então, para quem entende um pouco mais, na verdade, no fundo você copiou um ponteiro, para quem entende C, né, daquele negócio. Tá? Para você fazer isso aí, né? Pô, mas por que você faz isso? Porque muitas vezes a cópia você só quer dar outro nome. Então, por exemplo, eu quero passar por uma função, certo? Então, se você copiar tudo, é uma operação cara. Então, se você só passa um ponteiro, é muito mais barato, né? Agora, tem vezes que você quer copiar de fato, certo? Então, tem essa função copy que vai fazer o que a gente esperava de verdade, tá? Pô, mas por que é assim? Não sei o que. Cara, é assim. Tem motivos para isso, certo? Isso aqui não é nem um pouco diferente, tá bom? Se você trabalhar em C, vai ser assim. Se você trabalhar em Python, é exatamente isso que acontece. Vai ser diferente se você trabalhar com MATLAB e R, por exemplo. Tá? Mas lembrando que essas duas linguagens são linguagens não são linguagens gerais, elas estão mais num nicho, trabalhar com matemática. Tem alguns exercícios aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E aí depois a gente já vai para o próximo screencast.